Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Hoje eu quero trazer um comentário bíblico, encerrando os nossos estudos no livro de Colossenses. Então eu estarei hoje comentando o capítulo 4. Colossenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e essa carta ela contém 4 capítulos. O capítulo 4 ele encerra as instruções que apóstolo Paulo passa para a igreja. Então, o capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, ele encerra a epístola com orientações práticas e também uma saudação pessoal, onde o apóstolo Paulo aborda temas importantes para a vida cristã cotidiana. O apóstolo fala sobre o relacionamento dentro da comunidade, fala sobre o relacionamento entre vários assuntos nos capítulos anteriores, onde ele dá instrução para a família, para os patrões. Então, hoje eu quero deixar aqui um resumo dos pontos principais. O apóstolo ele começa o capítulo 4, no versículo 1, onde ele continua a sua instrução para um relacionamento familiares. E também ele aborda o tema do trabalho. No versículo 1, ele admoesta os senhores e mestre, o patrão, a, a tratarem seus servos com justiça e equidade, lembrando que eles também têm um Senhor nos céus. Isso mostra que no reino de Deus a justiça é, e a imparcialidade deve prevalecer em toda a esfera da vida, inclusive no trabalho. No versículo 2 ao versículo 4, o apóstolo ele, ele exalta os colossenses a perseverarem na oração, sendo vigilante e agradecido. Ele pede também que ore por ele, pelo apóstolo Paulo, e por seus companheiros, para que tenha a oportunidade de proclamar o evangelho e que eles possam anunciá-lo claramente. Essa ênfase nessa oração contínua, reflete a dependência que os cristãos devem ter de Deus para enfrentar os desafios da vida e também do ministério. Já no versículo 4, no versículo 5 e 6, ele fala sobre o relacionamento com os de fora. Ou seja, o apóstolo Paulo também dá instrução sobre como os cristãos devem se comportar em relação aos de fora, ou seja, aqueles que não são cristãos. Então o apóstolo orienta a agir com sabedoria e aproveitar ao máximo as oportunidades. O falar dos cristãos deve ser sempre agradável, temperado com sal, ou seja, ser sempre respeitoso, sempre agir com discrição, é, que eles possam transmitir é, um equilíbrio em suas ações, mantendo esse equilíbrio entre verdade e graça. Já do versículo 7 aos 17, é,
apóstolo Paulo faz a sua saudação final, ou seja, na parte final do capítulo, Paulo menciona vários colaboradores do seu ministério, como Tiquico e Onésimo, são aqueles que levam a carta aos Colossenses. Ele também menciona outros colaboradores como Aristarco, Marcos e Lucas. Cada um desses nomes revela que o ministério do apóstolo Paulo estava longe de ser um trabalho individual, sendo realizado em parceria com vários irmãos. A obra de Deus, amado, ele não é um trabalho solitário. Nós precisamos de colaboradores. Precisamos de pessoas que nos apoiem, que estejam ao nosso lado, que orem, que se dediquem, que nos dê respaldo espiritual. Um pastor, ele não pode pastorear a igreja sozinho. Tem ministério que o pastor, o fundador do ministério, ele ocupa o cargo de presidente e também, muitas vezes, ele ocupa o cargo de tesoureiro, de secretário. Ele não outorga aos outros a exercer o ministério junto com ele. Ele quer ocupar todos os cargos ministerial. E a igreja não prospera desse jeito. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui, ele cita os nomes de cada colaborador. Algum destaque aqui, ele mostra que Tíquico, um mensageiro e companheiro fiel de Paulo. Onésimo, um ex-escravo que Paulo menciona agora como fiel e amado irmão, mostrando a transformação pelo evangelho. Marcos, o sobrinho de Barnabé, que foi motivo de divergência entre Paulo e Barnabé. Em Atos do Apóstolo, nós vemos que Paulo e Barnabé acabaram se separando quando Paulo negou-se a levar Marcos, porque Marcos não era de confiança. Marcos era um crente inconstante e o apóstolo Paulo não quis levar Marcos e Barnabé resolveu levar Marcos num trabalho missionário. Então, ambos se separaram. Nunca mais Paulo e Barnabé voltaram a unir-se no seu ministério. Houve uma divisão no ministério por causa dessa contenda entre Paulo e Barnabé. Mas Marcos voltou arrependido e continuou ao lado de Paulo. Então, o sobrinho de Barnabé, ele foi um motivo de divergência entre Paulo e Barnabé. Agora é mencionado de uma forma positiva, sugerindo que houve uma reconciliação. Então, nós vemos que, muitas vezes, alguém sai do ministério, vai para outro lado, mas depois arrepende-se e volta. Essas pessoas devem ser reconciliadas ao ministério. Então, no versículo 17, apóstolo Paulo faz uma instrução final. Paulo encerra com uma exaltação pessoal a Arquipo, incentivando-o a prestar atenção em seu ministério e cumpri-lo fielmente. Essa instrução pode ser um lembrete para todos os cristãos sobre a necessidade de ser fiel no serviço do Senhor. Já no versículo 18, apóstolo Paulo traz uma bênção final. Paulo encerra a carta com sua própria saudação, escrita de seu próprio punho, pedindo que se lembre de sua prisão e desejando a graça de Deus sobre os colossenses. Então, aqui nós vemos que Paulo fala sobre que devemos tratar as pessoas com justiça, seja no contexto de trabalho ou em outro relacionamento. Apóstolo, ele orienta-nos a termos vida de oração,
A oração deve ser constante. Essa oração deve ser, eh, cheia de gratidão, cheia de vigilância. Temos que também ter um testemunho cristão. O relacionamento com os não cristãos deve ser sábio, marcado por um comportamento íntegro, especialmente no falar. Apóstolo Paulo mostra também que temos que ter um trabalho em equipe. O ministério cristão é coletivo, feito em parceria com outros membros do corpo de Cristo. Nesse ministério tem que ter fidelidade, fidelidade no ministério. Cada um deve buscar ser fiel à sua vocação e chamado no serviço do Senhor. Então, Colossenses 4 nos desafia a viver uma vida de integridade, oração e serviço, tanto dentro da igreja quanto em o nosso relacionamento com o mundo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu não li os versículos, porque esses versículos só mostram, é da maneira como eu disse, ele vai tratando por assunto. Então, quem tem curiosidade, lê o capítulo 4, ele tem 18 versículos somente no livro de Colossenses. Graça e paz, que Deus abençoe abundantemente a todos. Amém?